Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou levar você, dentro de um contexto histórico, a aprender um pouco de como aconteceu as primeiras divisões da Assembleia de Deus aqui no Pernambuco. Talvez você não tenha ciência de como aconteceu e do porquê aconteceu, mas no vídeo de hoje eu vou deixar você ciente dessas informações. Então se prepare, porque as informações aqui são retiradas dentro de um contexto histórico das Assembleias de Deus aqui em Pernambuco. Mas antes de soltar o vídeo aí na voz da história, a história vai contar como tudo aconteceu, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos. Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Amém? Paz e graça a todos inscritos aqui no canal Apenas a Verdade do Presbítero Pedrosa. Eu sou a História, e no vídeo de hoje vou explicar como aconteceu a divisão das Assembleias de Deus em Pernambuco. Meu objetivo é mostrar que, mesmo tendo sido criada com uma proposta de evangelismo, esta instituição denominacional tem se tornado, ao longo dos anos, uma instituição empresarial, dando origem a várias outras divisões ministeriais. Então vamos lá. Assembleia de Deus e a divisão em Pernambuco. Os estudiosos das Assembleias de Deus sabem que a denominação, ainda que enorme e presente em todo o território nacional, é fracionada em vários ministérios, nem sempre amigos entre si. Um exemplo clássico dessa fragmentação é o Ministério de Madureira, o qual, devido ao seu expansionismo, causou diversas polêmicas entre as lideranças das igrejas da missão. Desligados da CGADB, hoje Madureira segue realizando seu trabalho sem mais aquelas antigas contestações. Mas outros casos existem no Brasil afora. Um dos mais conhecidos é o caso da Assembleia de Deus em Pernambuco. Lá convivem, concorrem e se digladiam os ministérios da Assembleia de Deus em Recife e de Abreu e Lima. Mas como a Assembleia de Deus no estado Pernambuco chegou a esse ponto de possuir dois ministérios antagônicos? A mensagem pentecostal teria chegado a Pernambuco por intermédio de Adriano Nobre em 1916. Porém é com o casal sueco Joel e Signe Carlson que a Assembleia de Deus iniciou suas atividades oficiais na capital pernambucana. Da capital se expandiu para o interior e diversas congregações foram abertas, mas sempre sob a supervisão da Igreja Mãe em Recife. Em 1927, num povoado chamado de Maricota, posteriormente denominado Abreu e Lima, na região de Paulista, a mensagem pentecostal brota e se desenvolve. Sempre sob muitas lutas e perseguições, a congregação assembleiana se estabelece, e próspera, e após muitas dificuldades inaugura seu templo próprio em 1942. Assembleia de Deus, em Abreu e Lima, Ministério Autônomo em Pernambuco. Na história oficial da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, há alguns indícios do desejo de independência por parte dessa congregação. No ano de 1953, o pastor João de Paiva, descrito como um senhor sisudo, fechado e limitado em suas funções pastorais devido à sua constante enfermidade, e rigoroso quanto aos usos e costumes das Assembleias de Deus, resolveu dar autonomia jurídica à igreja, sendo conhecida, após esse registro, como Campo de Abreu e Lima. Isso foi feito no dia 15 de outubro de 1953. No dia 13 de novembro, pastor Paiva é destituído do cargo, ou seja, a autonomia não foi reconhecida pelo Ministério da Assembleia de Deus em Recife. Teria a atitude do pastor João de Paiva ligações com a crise sucessória da Assembleia de Deus em Recife? Pois em setembro do mesmo ano, o pastor José Bezerra da Silva é destituído por questões morais do seu cargo de líder da igreja. O comando interino da igreja ficou sob a responsabilidade do pastor José da Rosa Santos, até a posse de Manuel Messias em 2 de novembro de 1953. No livro histórico da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, os autores deixam uma pista. Segundo os escritores, pastor Paiva citava sempre o versículo de Provérbios 24 e 21. Teme ao Senhor, filho meu, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Seria insatisfação com os rumos da denominação. Pelo perfil apresentado é possível que sim, o velho sentimento de bairrismo,
muito comum nas Assembleias de Deus, já estava em plena evidência em Abreu e Lima. O certo é que Paiva foi sucedido justamente por José Rosa dos Santos, e foi na sua interinidade como pastor em Recife que pastor Paiva tentou num gesto unilateral dar autonomia à igreja. Outro indício de independência foi a atitude do novo líder José Rosa dos Santos de adotar o cálice individual na ceia. Censurado pelo Ministério do Recife, foi acusando de romper com a tradição sueca, trazida pelo missionário Joel Carlson, e de sair da doutrina. Ainda segundo a história oficial, a igreja de Abreu e Lima foi imitada nesse gesto por outras igrejas em Pernambuco. Como conclusão desse rompimento ritualístico e cerimonial, assim é dito: este fato comprova de forma vívida e incontestável a autonomia eclesiástica da Assembleia de Deus em Abreu e Lima em relação a Recife. Observa-se, porém, que a autoproclamada autonomia jurídica não resultou em independência eclesiástica, pois ao fazer isso o pastor Paiva perdeu seu cargo. A autonomia jurídica somente seria realizada quase 3 décadas depois com o pastor Isaac Martins Rodrigues. Essa cisão é descrita pelo estudioso Moisés G. de Andrade como uma divisão branca. Percebe-se também em tudo isso a operação historiográfica para legitimar a cisão de Abreu e Lima com o Ministério do Recife. Tal operação, intencional e ideológica, como tantas outras, procura na história dar sentido a um conflito agudo entre ministérios concorrentes no presente. A Assembleia de Deus no Brasil é uma denominação dividida em vários ministérios, convenções e igrejas independentes. Essas divisões geralmente são fruto de disputas de poder eclesiástico e causam rivalidades acentuadas. Uma dessas rivalidades ministeriais mais conhecidas é a de Pernambuco, onde os ministérios da Assembleia de Deus em Recife e Abreu e Lima encontram-se em agudo desentendimento há alguns anos. Mas como esses ministérios chegaram a esse antagonismo? Como vimos em outra postagem, a igreja em Abreu e Lima até teve em seu passado sua autonomia jurídica, mas a independência em relação ao Ministério do Recife foi rechaçada pelas lideranças da capital. Nos anos 50, após crises sucessórias, assume a liderança da Assembleia de Deus no Recife e no estado de Pernambuco o pastor José Amaro da Silva. Homem humilde, mas dotado de sabedoria e autoridade, manteve a união das igrejas e consolidou o ministério pernambucano em sua gestão. Porém, pastor Amaro da Silva sofre de um mal súbito e falece em 1977. Sua morte causa extrema comoção na igreja e conturbação na sucessão ministerial. Ao contrário da aclamação em torno do nome do pastor Amaro para presidir a igreja no Recife, desta vez houve uma polarização entre 2 pastores e seus seguidores. Um grupo apoiava o pastor José Leôncio da Silva e outro grupo o pastor Isaac Martins Rodrigues. Ao término da disputa, José Leôncio vence a votação e assume a igreja no Recife. Isaac Martins Rodrigues resolve fazer uma divisão branca e reivindica autonomia para a CGADB. Criou-se assim o Ministério de Abreu e Lima, nomenclatura utilizada pela CGADB para nomear as divisões entre as igrejas em determinadas regiões. Era uma maneira de atenuar o racha na denominação, sem contudo afrontar a igreja principal de alguma localidade. O reconhecimento do novo ministério foi aprovado em 1981 por decisão da mesa diretora da CGADB, logo da Convenção de Abreu e Lima, expansão por todo o estado. No começo, as relações entre as Assembleias de Deus em Recife e Abreu e Lima eram cordiais, até porque o ministério liderado pelo pastor Isaac se expandiu principalmente para a região da Zona da Mata Norte, antes da região de Goiânia. Havia respeito e uma espécie de acordo tácito na questão da jurisdição eclesiástica, e ninguém invadia o campo de trabalho alheio. A cordialidade foi desfeita justamente com a renovação das lideranças. José Leôncio é sucedido em outubro de 1998 por seu genro pastor Ailton José Alves. Menos de 2 anos depois, em fevereiro de 2000, o então Ministério de Abreu e Lima funda a Convenção de Ministros da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, como a DALP. Em 2004, é a vez de Abreu e Lima renovar sua liderança. Pastor Isaac é sucedido pelo jovem pastor Roberto Santos. É a partir dessas mudanças que se instalou definitivamente o clima de rivalidade entre os 2 ministérios. Atualmente, as igrejas abrem trabalhos na jurisdição eclesiástica da outra. Recentemente, a Assembleia de Deus em Recife inaugurou em belo e moderno templo em Abreu e Lima, algo impensável há alguns anos atrás.
Utilizam também cores diferentes nas fachadas de seus templos para se identificarem, verde para Abreu e Lima, e azul para Recife, mas ironicamente estão unidas à CGADB. Isso se deve aos malabarismos do atual presidente da instituição para se manter no poder, pois os dois líderes de Pernambuco lhe apoiam nas eleições da Convenção Nacional. O caso de Pernambuco é típico das Assembleias de Deus nesses últimos anos, onde as disputas se acirraram em nível nacional e regional. Essas controvérsias afetam até o relacionamento dos membros, pois nessas regiões os membros de ministérios rivais se ignoram nas ruas. Parece que o Salmo 133 é letra morta, tanto para os líderes como para os membros. Confira as fontes de informação contidas neste artigo e tire suas próprias conclusões. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e um comentário para ajudar na divulgação e até outra oportunidade. Então, eu acredito que muitas pessoas desconheciam esse contexto histórico da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. Ficou sabendo hoje aqui no canal do Pedrosa. Infelizmente, a Assembleia de Deus amarga o título da igreja mais dividida do Brasil. São várias convenções que futuramente a gente vai fazer um vídeo relacionado com as divisões das principais convenções aqui no Brasil envolvendo as Assembleias de Deus, tá certo? Mas eu gostaria de saber de você qual a sua opinião sobre isso tudo. O que você acha de todas as informações que foram passadas aqui dentro de um contexto histórico sobre as divisões da Assembleia de Deus? Você concorda, discorda? Deixe no comentário aí o que você acha disso tudo. Se você é dessa época e conviveu com esse tipo de situação, deixa aí no comentário também. Eu gostaria de saber de onde você está falando. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima.